Boa noite a todos, meu nome é Ana Karina, estou muito feliz aqui de estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho e, como é de praxe, antes de nós iniciarmos o tema da noite, vamos fazer uma prece. Então eu vou pedir a todos aí nas suas casas que fechem os seus olhos, que respirem profundamente e vamos mentalizar a figura doce de Jesus, que tanto nos consola, e agradecer também os nossos amigos da espiritualidade que sempre estão conosco, nos intuindo, nos auxiliando, e que nesta noite de hoje possamos, com as palavras, acalentar os corações e que assim as pessoas possam se sentir um pouquinho melhores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, à medida que aprendemos a perdoar aqueles que nos ofendem e que nos magoam. E não nos deixe, Pai, cairmos em novas e velhas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois seu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma passagem do Evangelho que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é os itens 19 e 20. O item 19 é uma comunicação de Santo Agostinho de 1863. Ele fala sobre o mal e o remédio. E o item 20, que nós vamos tratar na sequência, é uma comunicação de um cardeal de Paris, que ele fala que a felicidade não é deste mundo, e nós vamos entender por quê. Bom, quando nós estamos na erraticidade, quando nós estamos encarnados, antes de retornar à Terra, muitos de nós tivemos a oportunidade de escolher aquilo que a gente pretende fazer aqui na Terra, ou pretendia fazer aqui na Terra. Muitas vezes a gente escolhe as provas, os desafios que nós vamos querer passar aqui na nossa existência. Só que alguns desses desafios, algumas dessas provas, a gente acredita que a gente pode passar por elas, mas são difíceis, são provas que difícil de suportar, difícil de enfrentar, mas a gente acredita que nós vamos conseguir. E sempre foi assim, né? Desde sempre, antigamente as pessoas, as personalidades, e nós podemos nos basear nessas personalidades, que vários nomes da humanidade passaram por provas decisivas também na vida, e eles passaram de uma forma plena, conseguiram vencer tudo aquilo. Como, por exemplo, Miguel de Cervantes, ele ficou paralítico da mão esquerda, ele foi preso, foi acusado por coisas injustas, infundadas, e ainda assim ele deixou uma obra que até hoje todos nós lemos, os jovens ainda, que é o Dom Quixote. Mesma coisa Victor Hugo, que ficou exilado 18 anos, mas ele nunca abandonou o trabalho e deixou obras belíssimas, como, por exemplo, Os Miseráveis. E a gente aqui também não poderia deixar de citar Allan Kardec, que mesmo diante de todas as injustiças, foi menosprezado pelos pares, foi insultado, ele jamais desanimou, ele sempre confiou naquilo que ele tinha que fazer e foi em frente, deixou todo o legado que nós temos agora, né? Tudo que ele deixou. E aqui, né, mais próximo de nós, Bezerra de Menezes, que no final da vida ele desencarnou em extrema necessidade material, mas ele nunca desistiu dos propósitos dele. E a gente poderia ainda citar outros nomes que passaram por provas difíceis, né, da humanidade, a gente poderia citar outros, mas a gente percebe que eles venceram e deixaram legados importantes para a humanidade, seja no âmbito da ciência, da cultura, da filosofia, da religião. E se a gente parar para analisar
todos eles acreditavam que iam conseguir, tinham fé, eles tinham a certeza dentro deles que aquilo seria possível e não desanimavam, não desistiam. Mas aqui, nesse momento, eu gostaria que todos nós fizéssemos uma reflexão. Eu vou colocar várias questões aqui e eu gostaria que vocês fossem pensando a respeito dessas perguntas que eu vou colocar. Como nós estamos vivendo? Quais são as nossas provas? Quais são as nossas lutas? Quais são as nossas dores? São dores físicas? Estamos doentes de alguma forma, necessitamos remédio, precisamos da medicina para nos auxiliar. São dores morais? São dores psicológicas? Estamos ansiosos, estamos depressivos, temos oscilações emocionais? Ou são dores espirituais? Angústia, medo, que muitas vezes acabam se confundindo com as dores psicológicas também. E se nós temos essas dores, como nós estamos enfrentando essas dores? Qual a nossa postura perante tudo isso? O que nós estamos sentindo? E de fato, nós sofremos diante de todas essas dores ou não? E aí a gente poderia ainda continuar nessas indagações e perguntar: qual é a consequência disso tudo para a nossa existência? Qual é a consequência do que estou sentindo para a minha existência? O que isso vai ocasionar para a minha vida, para o meu futuro? E nós analisamos essas indagações e percebemos que muitas dessas dores que nós estamos sentindo são relativas e dependem muito de como nós passamos e enfrentamos essas provas. Às vezes, nós estamos no meio de um tornado e achamos que não tem escapatória, que não vai dar para fugir do tornado. Mas aí passa. Ele desvia, sobra a chuva, sobra o vento e o tornado passou. E esses fenômenos bruscos que acabam acontecendo na nossa existência, perigosos, assustadores, que nos deixam apavorados algumas vezes, se nós pararmos para pensar, eles acabam mudando os nossos pensamentos, eles acabam de alguma forma mudando as nossas atitudes. Que talvez se esses tornados não tivessem ocorrido, talvez a gente nunca mudasse o nosso sentimento, mudasse a nossa atitude ou a forma de pensar. E aqui a gente pode fazer uma analogia de tudo isso que nós estamos passando, né? Essa pandemia, a presença do vírus, estamos passando por doenças, pessoas internadas, familiares acamados, com medo, estamos sofrendo restrições sociais, não podemos encontrar os amigos, não podemos fazer aquilo que a gente gostava de fazer antes. Muitos também estão passando por restrições financeiras. Só que a gente acaba percebendo que nós, diante disso tudo, nós mudamos a nossa postura para algumas coisas. Nós mudamos o nosso sentimento e até acabamos mudando certas vezes o nosso desejo de certas coisas em razão dessas privações que estamos sofrendo. E aqui a gente percebe que se a gente começar a refletir tudo isso que nós estamos vivenciando de uma outra forma, que não seja uma coisa ruim, a gente acaba percebendo que são oportunidades. Essas oportunidades, provavelmente, quando encaradas como uma oportunidade, a gente começa a ver que pessoas que antes não tinham algumas habilidades manuais passaram a se redescobrir, se reinventaram. Pessoas que não podiam passar o tempo com os filhos, estão passando mais tempo com os filhos, observando mais o que as crianças estão fazendo, brincando de coisas de antigamente,
tantas coisas que nós havíamos esquecido, que talvez se nós não estivéssemos sofrendo essas restrições, não teríamos essa oportunidade. Essas dores, essas provas que nós passamos como mal, então, se a gente olhar de outra forma, elas podem sim nos ajudar a nos ver de outra forma, a parar para analisar o que é bom para nós, o que é essencial, o que é necessário. E muitas pessoas, diante de tudo que está passando, de tudo que está acontecendo, eles dizem que foi uma bênção até. Nossa, uma bênção tudo isso que nós estamos passando? Sim, por que não uma bênção? E então cabe a nós, dentro do que nós estamos vivendo, da nossa realidade, seja qualquer das situações que eu descrevi aqui, por que não encarar isso como uma grande oportunidade? E quando nós encaramos isso como uma grande oportunidade, nós percebemos que o sofrimento é opcional de cada um. Eu posso ficar na minha casa chorando, triste, ou eu posso reinventar, aproveitar o meu marido, aproveitar minhas filhas, aproveitar para fazer algo manual que eu sempre quis e não tive oportunidade, aproveitar para assistir palestras que nunca antes eu consegui. E aqui também a gente pode parar e olhar as pessoas do passado, os grandes nomes do passado, que fizeram a diferença, que trouxeram cura, que trouxeram desenvolvimento, que trouxeram tantas coisas, nós percebemos que o que motivava eles era a fé. E o que nos motiva hoje a passar por tudo isso, né? A encarar isso da melhor forma? É a fé de que tudo isso vai passar, de que nós vamos ter dias melhores, que nós vamos ter oportunidade de nos socializarmos novamente. Mas essa fé, né, que nós colocamos aqui é uma fé como confiança, como um remédio para os males que nós estamos passando, que nós sentimos. É uma fé racional, que ela é conquistada através do pensamento, do conhecimento, do estudo, da meditação, da aplicação dos ensinamentos de Cristo. Essa fé que nós temos e que nós acreditamos é a fé que move montanhas. E quando a gente acredita que a fé pode mover montanhas, nós conseguimos nos sentir melhor. E aí a gente caminha para a conquista da harmonia interior. Mas aí eu queria ressaltar um ponto. Essa fé racional que eu estou dizendo aqui, ela não excede os limites da capacidade. Eu vou dar um exemplo. A gente acredita que vai passar por tudo isso que nós estamos vivendo da melhor forma possível, mas eu não me cuido, eu não me previno, eu vou em lugares tumultuados, eu não utilizo álcool gel, não lavo as mãos, eu me exponho desnecessariamente, aí não tem fé que consiga resistir aos nossos descasos. Ou, por exemplo, eu vou pular desse prédio e não vou desencarnar. Claro que se você pular do prédio, a probabilidade de você desencarnar é muito grande. Então, é esse limite que eu digo aqui. E aqui eu vou pedir licença para ler um trecho do livro O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que foi ditado por Joana de Ângeles e psicografado pelo Divaldo, que fala sobre o poder da fé. Mediante a fé lúcida e enriquecedora, a existência se apresenta digna de ser vivida, facultando a aquisição de recursos para todas as situações, ensejando que aqueles que a possuem enfrentem todas as situações com calma e certeza dos resultados felizes que o aguardam. E aqui a gente para e fala, nossa, quando nós temos fé, parece que acalenta o nosso coração, parece que nos traz felicidade. Mas o que é felicidade? Segundo o dicionário, felicidade é um estado de quem é feliz, é o bem-estar, é um contentamento, são votos de sucesso, são congratulações.
Aí ele fala também de felicidade eterna e de bem-aventurança. Mas quem de nós é feliz todos os dias? Nós não temos a felicidade eterna. E aí a gente acaba percebendo que felicidade não se conquista ou se tem com fortuna, com poder, com juventude. Nada disso traz a felicidade, porque existem pessoas ricas que não são felizes, são infelizes, existem jovens que são depressivos, e existem pessoas poderosas, pessoas com poder que também não são felizes. Então, nada disso é sinônimo de felicidade. Mas, então, o que é felicidade? O que a gente pode dizer efetivamente o que é felicidade? No Livro dos Espíritos, na pergunta 922, ele faz a seguinte pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta à felicidade de um faz a infelicidade do outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Aí ele vai responder: para a vida material é a posse do necessário, e para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, Deus quer a nossa felicidade. Nós fomos criados para ser felizes. Nós queremos atingir os mundos felizes. Mas para a gente alcançar os mundos felizes, nós precisamos merecê-los. Nós precisamos passar pelos desafios que nós pedimos na erraticidade da melhor forma possível. Com fé, com esperança de que tudo vai melhorar, fazendo a nossa parte. Afinal de contas, ninguém chega à faculdade antes de ser alfabetizado. É a mesma coisa conosco, com a nossa felicidade. E, para finalizar, eu gosto muito de uma lição do livro Pão Nosso, que é de número 180, que eu vou ler para vocês, que eu gosto demais, que foi ditada pelo Espírito Emmanuel. Crê e segue. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus. Se abraçaste, meu amigo, a tarefa espírita cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo, marcharás dentro delas por sua vez. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti, mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor, auxiliando a reerguer-se. Não criticarás, encontrarás recursos inesperados de ser útil. Não deblaterarás, valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não disputarás inutilmente, encontrarás o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal. Reterás o bem, semeando-o com todos. Não condenarás, descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração até o sacrifício. Ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Então, o tema
poderia ter sido abrangido de várias formas. Outras pessoas já vieram aqui, falaram, trataram sobre a fé. E a fé é sempre um tema que nos desperta as várias indagações e cada um tem um sentimento sobre a fé. E para encerrar, vamos fazer uma prece, fechar os nossos olhos novamente, agradecer essa oportunidade de estarmos aqui para refletir, aproveitar para sentir essa energia boa que chega aos nossos lares e que nós possamos, Pai, sermos sempre luz àqueles que mais necessitam, àqueles que estão necessitando de amparo, que estão nos hospitais, que estão acamados. Neste momento, que nós possamos mandar o que temos de melhor, que nós possamos ser abençoados, que o Senhor abençoe os nossos lares, que o Senhor abençoe esta casa, Ceareiros de Jesus, e que o Senhor também nos abençoe os nossos inimigos, porque eles, Pai, sempre nos auxiliam a nos tornarmos pessoas melhores. Esperamos que essa semana seja boa, que possamos ter uma semana de muitos ensinamentos, de muito estudo, de paz, de alegria, e que nós possamos sempre, através da nossa fé, alcançar a nossa felicidade. Que assim seja. Eu agradeço a todos. Não se esqueçam de usar álcool gel, de lavar as mãos, de se cuidar, de sair somente quando necessário, de tomar todas as precauções, de brincar com as crianças, de buscar a felicidade dentro de casa e também, quando saírem, não esqueçam da máscara. Boa noite a todos, obrigada.